200. Viver em outro mundo. Capítulo 1099. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhando Jin Shangji atualmente estava se sentindo estranho. Os estudantes da Academia Wild e Academia Ascender já tinham retornado. Porém, os estudantes da Academia Adão ainda não haviam chegado. Ele não acreditava que os estudantes da Academia Adão não teriam sobrevivido. Afinal, havia 6 deles, como nenhum deles sobreviveu. O instrutor Dan foi até Jin Shangji e disse, não há necessidade do instrutor Jin esperar. Os estudantes da Academia Adão não retornarão. Então entregou os 3 itens espaciais. Jin Shangji encarou os itens espaciais na mão do instrutor Dan. Sua expressão mudou quando ele disse, por que você tem os itens especiais deles? A Academia Wild os matou? Instrutor Dan não esperava que Jin Shangji ficasse hostil tão de repente. Ele bufou friamente antes de tirar 6 corpos. Esses corpos pertenciam aos 6 magos da Academia Adão. Depois de liberar os cadáveres, Dan olhou para Jin Shangji e disse, você de sobrenome Jin, não lata como um cachorro selvagem. Haja de acordo com sua posição. Você não é idiota, você pode olhar para suas feridas para ver como morreram. Pegue esses 3 itens espaciais, minha família Nortuil tem muito deles. Então bateu os anéis espaciais em uma mesa próxima. Pode até ser dito que ele embutiu os anéis na mesa. Só por isso era possível ver quão forte Dan realmente era. Vendo a conduta de Dan, os olhos de Jin Shangji não puderam deixar de estreitar. Mas apenas bufou friamente antes de virar sua cabeça para os 6 magos. Depois de olhar para os cadáveres com cuidado, a expressão de Jin Shangji afundou. Isso porque as feridas vistas nos corpos indicavam que eles tinham sido mortos por fantasmas maliciosos e bestas. E não havia nenhuma indicação de adulteração. Essa não era a primeira vez que Jin Shangji trazia estudantes para um exame. Portanto, podia ver que as feridas foram causadas por fantasmas e bestas. Depois de algum tempo, Jin Shangji se levantou devagar. Ele olhou para Dan e disse, o que aconteceu? Embora Dan estivesse bravo, essa foi apenas uma raiva momentânea. Mesmo assim, não olhou no rosto de Jin Shangji e apenas respondeu, não havia só 5 fantasmas no final, mas 7 fantasmas e 12 bestas. Foi sua equipe que encontrou eles primeiro. Quanto ao estado da batalha, Khan e os outros só chegaram quando estava acabado. Quando sentiram a luta, imediatamente seguiram o barulho. Mas quando chegaram, a batalha já tinha terminado. Naquela hora, os 6 corpos já haviam sido possuídos pelos fantasmas. A equipe de Khan também foi cercada pelos fantasmas e as bestas. Eles não tiveram outra escolha além de recuar. E assim que recuaram, Zhao Ai apareceu, matando todos os fantasmas e bestas. Jin Shangji ouviu Dan em silêncio. Não só ele, Margarete também tomou nota das palavras de Dan. Após ouvir que Zhao Ai apareceu e matou os fantasmas e bestas, os olhos de Margarete brilharam de alegria. Ela virou sua cabeça para Zhao Ai e disse, Zhao Ai, o instrutor Dan está dizendo a verdade? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse, quando apareci, os amigos da Academia Wild já tinham matado 5 bestas e 2 fantasmas. Portanto, só matei 5 fantasmas e 7 bestas. Quanto ao que aconteceu antes, não vi nada. Jin Shangji olhou para Zhao Ai e disse, como você poderia matar 5 fantasmas e 7 bestas? Você está mentindo. Zhao Ai apenas bufou friamente e não respondeu. Neste momento, Khan tossiu levemente e disse, instrutor Jin, o senhor Zhao Ai certamente pode matar 5 fantasmas e 7 bestas. Isso porque ele já é um mago de primeiro nível. Jin Shangji e Margarete que estavam ouvindo Khan não puderam deixar de ofegar. Margarete se sentiu agradavelmente surpresa com Zhao Ai. Ela se virou para ele e disse, Zhao Ai, você já é um mago de primeiro nível. Jin Shangji e Dan podem não saber como o nível atual de Zhao Ai era significante, mas ela sabia. Zhao Ai tinha acabado de ascender há um mês. Um mês depois de ascender no campo máquina já era um mago de primeiro nível. Se os outros soubessem, certamente causariam enormes ondas. Nem mesmo esperando pela resposta de Zhao Ai, Jin Shangji interferiu, pare de falar besteira. Como ele poderia ser um mago de primeiro nível?
Eu não acredito. Então moveu sua mão, fazendo uma formação de 10 camadas aparecer. Imediatamente depois que a formação apareceu, uma enorme espada apareceu e perfurou na direção de Zhao Ai. Margaret foi capaz de ver o movimento de Jin Shangji. Porém, quando notou, a espada já tinha atacado. Ela só parou de pensar e foi até a frente de Zhao Ai. Então balançou sua mão, invocando uma formação de 5 camadas. A formação imediatamente ativou, fazendo um escudo de água aparecer. Com a ação repentina de Jin Shangji, Margaret só pôde usar esse método para lidar com isso. Uma formação de 5 camadas contra uma de 10 camadas, sua diferente era um nível. Neste caso, o escudo de água de Margaret só podia bloquear a espada por um momento. Não levou muito tempo até a espada atravessar o escudo de água. Com uma força tão forte quanto um relâmpago, a espada cortou na direção dela. Vendo esse desenvolvimento, o rosto de Jin Shangji ficou pálido como um cadáver. Mas já era impossível parar a magia neste momento. Jin sabia muito bem que Margaret não era apenas uma instrutora qualquer. Seu verdadeiro status não era simples. Se ele realmente a matasse aqui, então mesmo a família Ado não seria capaz de salvá-lo. Neste momento, uma formação vermelha ardente apareceu de repente na frente da espada, derretendo-a lentamente. Magia de fogo por acaso subjugou a espada de Jin Shangji. Além disso, a magia de fogo era inerentemente forte. Senão, não teria sido capaz de lidar com a espada gigante. A repulsão entre os 5 elementos também era relativa. Mesmo que a água contra-ataque o fogo, derramar um copo d'água em cima de uma montanha de fogo ainda era um movimento inútil. Naquele momento, seria o fogo repelindo a água. Vendo sua espada sendo bloqueada, Jin Shangji sentiu alívio. Mas ao mesmo tempo, também pôde ver que a magia de fogo veio de uma formação de 5 camadas. Além disso, pode-se ver que esse escudo mágico foi feito por Zhao Ai. Essa descoberta fez a expressão de Jin Shangji mudar. Ele agora pôde confirmar que Zhao Ai era realmente um mago de primeiro nível. Além disso, parecia que sua força espiritual era forte. Magos de primeiro nível normalmente eram incapazes de derreter sua espada. Embora a espada tenha sido bloqueada pelo escudo de água de 5 camadas de Margaret, sua energia foi praticamente preservada depois de perfurar. No mínimo, a espada ainda deveria ter 7/10 de seu poder. No entanto, o escudo de fogo de Zhao Ai ainda foi capaz de bloquear. Isso significava que o escudo de 5 camadas de Zhao Ai foi capaz de bloquear a força de uma espada de 7 camadas. Isso era o suficiente para mostrar a força dele. Margaret também respondeu neste momento. Seu rosto pálido encarou Jin Shangji e disse: Jin Shangji, bom. Você realmente ousou atacar aqui. Parece que veremos mais mortes hoje. Depois de dizer isso, ela começou a balançar seu cajado. Após ver a expressão de Margaret, Jin Shangji sabia que se ela continuasse com isso, as coisas não acabariam bem. Ele imediatamente se curvou e disse: Instrutora Margaret, você entendeu errado. Por favor, se acalme. Não fiz de propósito. Quando viu a expressão impotente dele, Margaret decidiu parar. Então disse: O quê? Você acredita agora? Jin Shangji sorriu amargamente e disse: Acredito. Só não esperava que a família Ashley enviasse um mago de primeiro nível para um exame. Instrutora Margaret, quantos meses faz desde que ele ascendeu? Como ele ficou tão forte? O motivo pelo qual Jin Shangji perguntou isso foi porque as pessoas que vinham ao planeta Tiro para fazer os exames eram ascendentes que tinham ascendido há 3 ou 4 meses. E geralmente, ascendentes de 3 ou 4 meses ainda precisavam chegar no primeiro nível. Margaret olhou para Jin Shangji, ela parecia estar insatisfeita com o jeito que as coisas acabaram. Mas ainda respondeu: 5 meses. Ele é o gênio mais talentoso que a Academia Ascender teve nos últimos 10 anos. Portanto, fizemos ele participar no exame um pouco tarde. Você é azarado. Se ele encontrasse seus estudantes mais cedo, então aqueles fantasmas provavelmente não teriam os matado. Eu realmente não esperava que os fantasmas aumentassem neste momento. Após falar, todos mudaram sua atenção para si. Afinal, foi ele que lhes deu informação sobre os fantasmas. Se Zhao Ai não fosse forte o bastante, então ninguém teria sobrevivido ao exame.
Embora os ascendentes dos reinos inferiores ainda precisassem de algum treinamento, era inegável que eram gênios. Especialmente aqueles como Zhao Ai e o grupo de Khan. Depois que se desenvolvessem no campo máquina por alguns anos, seria possível que se tornassem especialistas de nível intermediário, capazes de lidar com questões importantes. Então, se morressem nesse local, as perdas em corrida seriam enormes. Essa situação não era algo que Sim permitiria. Recebendo os olhares de Margaret e os outros, Sim imediatamente soube o que estavam pensando. Ele não pôde deixar de forçar um sorriso e disse: pessoal, vocês devem saber que não permitiria o acontecimento de tal coisa. Realmente não sabíamos que haveria tanto perigo. Já nos conhecemos por muitos anos. Vocês já sabem que não ousaria ferir os ascendentes dos reinos inferiores. Margaret e os outros assentiram após ouvir as palavras de Sim. Ele certamente não iria ferir os ascendentes, já que ele mesmo era um. Passou 30 anos desde que ele ascendeu. E também era considerado como alguém com talento. Foi apenas quando sofreu um ferimento grave que sua força parou de progredir. No final, só pôde se tornar um oficial responsável pelos exames. Por causa da sua origem, Sim tinha sentimentos especiais para com companheiros ascendentes. Era impossível para ele causar algum ferimento a eles neste exame. Viver em outro mundo. Capítulo 1100. Margaret e os outros suspiraram. Eles tinham que admitir que foram azarados desta vez. Eles não podiam culpar Sim por isso. Isso porque ocorreu inúmeras vezes onde os exames tiveram erros em suas investigações. Essa não foi a primeira vez que a força do inimigo tinha aumentado de repente. Todos descansaram por um dia antes de voltarem para suas próprias academias. Naturalmente, Zhao Ai e Margaret subiram em seu próprio navio. As outras academias tinham seus próprios navios espaciais para levá-los. Depois que Zhao Ai retornou ao navio, imediatamente entrou no seu quarto, fechou a porta e não fez nenhum som. Margaret não comentou sobre isso. Na sua mente, Zhao Ai estava praticando. Se não agisse desse jeito, não teria ficado tão forte. Contudo, ela estava errada. Zhao Ai retornou ao seu quarto e entrou no espaço. Mas desta vez, não cultivou. Após entrar no espaço, Zhao Ai olhou para Laura e disse: precisamos dar uma olhada no túnel. É muito estranho ter tantas bestas e fantasmas maliciosos em um só lugar. Quero ver o que estavam fazendo lá. Laura franziu levemente a testa e disse: irmão Ai, por que você precisa fazer isso? Não é apenas um pouco estranho? Não tem nada a ver conosco. Zhao Ai sorriu levemente e disse: você não precisa se preocupar comigo, só quero ver se há algum tesouro lá. Você não viu? Esses fantasmas e as bestas pareciam estar protegendo algo. Se não, não teriam trabalhado bem juntos. Após ouvir Zhao Ai dizer tesouro, Laura e as meninas imediatamente entenderam o que estava dizendo. Desde que chegaram no campo máquina, eles entenderam que seria difícil viver confortavelmente com sua força atual. Sem falar que o campo máquina era um dos poderes mais fracos no mundo do cultivo. A força atual de Zhao Ai podia ser considerada de grau médio no campo máquina. Especialistas de grau médio podem ser uma das pessoas superiores no campo máquina, mas não seriam capazes de enfrentar mechas ou navios de batalha. Se desejassem aumentar o nível do espaço, então precisaria procurar tesouros no mundo do cultivo. Senão, seria muito difícil aumentar de nível. Mesmo que as meninas não quisessem que Zhao Ai assumisse riscos, elas também viram os fantasmas e as bestas no túnel. Ao mesmo tempo, podiam ver que Zhao Ai não tinha nenhum problema em lidar com eles. Com esse pensamento em mente, Laura não impediu mais Zhao Ai e assentiu e disse: tudo bem. Mas irmão Ai, você precisa tomar cuidado. Zhao Ai sorriu suavemente: fique tranquila, não haverá nenhum problema. Então sua figura desapareceu. No momento seguinte, apareceu de novo no túnel de mineração. Enquanto isso, Megan e as meninas começaram a se mover e abriram seus computadores. Elas dividiram a mina em seções e vasculharam para ver qualquer coisa peculiar. Foi isso que Laura e as meninas planejaram fazer para ajudar Zhao Ai. Elas não podiam sair do espaço e ajudá-lo a lutar. Essa era a única maneira que elas podiam fazer para fornecer apoio. Seus computadores não eram comuns. Esses eram dispositivos criados especialmente pelo espaço. Eles tinham grandes telas como o monitor do espaço e eram mais convenientes de usar. Zhao Ai não teleportou para um local aleatório no túnel.
Ele atualmente estava dentro da região em que os fantasmas maliciosos e bestas costumavam ocupar. Os fantasmas maliciosos e as bestas não se alinharam no centro do túnel. Em vez disso, estavam colocados na parte norte. Isso também aconteceu de ser onde os estudantes da família Adão foram deixados. Os fantasmas maliciosos e as bestas normalmente nunca se moveriam de suas áreas a menos que um problema ocorresse. Eles não teriam feito um movimento se não estivessem protegendo algo. Quando apareceu no túnel, Zoa imediatamente liberou sua força espiritual para checar a área em busca de qualquer perigo. Com certeza, foi capaz de descobrir algo. Os fantasmas maliciosos e as bestas tinham acabado de ser eliminados. Mas já haviam vários fantasmas mais fracos aqui. Zoa não pôde deixar de contemplar para essa descoberta. Então sorriu e disse: interessante, já tem fantasmas aqui. Parece que esse lugar realmente não é normal. Meninas, dê uma olhada mais de perto nas áreas em volta. Laura e as meninas obedeceram e imediatamente se encarregaram de examinar com cuidado as regiões próximas. Por outro lado, Zoa liberou uma magia de luz quíntupla, matando instantaneamente os fantasmas fracos que tinham se reunido. Zoa também liberou sua própria força espiritual para checar as redondezas. Neste momento, a voz de Mary de repente foi ouvida: jovem mestre, descobriu uma densidade muito alta de energia sombria ao sudeste da sua localização. A energia sombria aqui é muito mais fina que no submundo. Talvez seja o local pelo qual estejamos procurando. Zoa assentiu, então um mapa apareceu na sua mente. O mapa marcava o local que Meg mencionou. Com um flash, Zoa apareceu naquele local. Após experienciar a densidade de energia sombria, Zoa não pôde deixar de encarar. Era muito fino, muito mais fino que no submundo. O que intrigou era o fato de que, embora a energia sombria fosse fina, não era preta. Em vez disso, era na verdade prateada. A energia sombria geralmente se manifestava como preta, isso era conhecido como comum. Porém, a energia sombria deste local não seguia essa regra. Isso fez Zoa se perguntar o porquê. Neste momento, um toque soou na mente de Zoa. Parecia que esse toque estava sendo feito por Litsi. Litsi também tinha visto o local. Qual é o ponto deste alarme? Ele rapidamente respondeu: o que aconteceu? Assim que sua voz caiu, Litsi disse: irmão mais velho Ai, 1 quilômetro abaixo de você tem um veio de mitril. Porém, esse veio parece muito estranho. Eles são minérios de mitril, mas parece com fantasmas. É estranho. Espera um momento. As meninas estão procurando por informação sobre esse minério online. Assim que Litsi terminou de falar, a voz de Laura foi ouvida: achei. Irmão Ai, 1 quilômetro abaixo de você, tem um veio de minério mitril fantasma. O mitril fantasma é um tipo de minério especial no mundo do cultivo. É um minério de mitril que tem energia sombria misturada enquanto toma forma. É um material de duplo elemento. É principalmente usado para forjar armas tipo Yin, mas tem muitos outros usos. Qualquer reino no mundo do cultivo considera como um tesouro. Além disso, há uma boa possibilidade para a essência de mitril fantasma nascer dentro de cada veio. Cercando a essência de mitril fantasma estaria o melhor mitril fantasma de toda veio. Se pudermos pegar tudo, será equivalente a ganhar muitas armas de mitril fantasma. Isso é algo que especialistas do mundo do cultivo querem muito ter. Zoa encarou, então seus olhos brilharam e ele disse: sério? Fantástico. Certo, para que são usadas as armas de mitril? Laura respondeu: não há tantos usos para armas de mitril. Isso porque não é conhecido por sua dureza. Ao invés disso, o mitril é melhor quando se trata de condução. O mitril fantasma tem uma forte função de armazenamento de memória. Se os magos no campo máquina usam uma arma feita de mitril fantasma, então eles podem armazenar suas formações em camadas com muito mais facilidade. Quando a hora chegar, eles serão capazes de liberar tudo de uma vez. Isso salvaria muito tempo. Zoa assentiu, e em seguida disse: bom, então vamos dar uma olhada. Então balançou sua mão, tirando seu cajado fantasma de sangue. Após entrar na lotus de sangue, começou a perfurar abaixo do chão. Não levou muito tempo até perfurar 1 quilômetro. O que apareceu na frente dele o deixou muito surpreso. Ele não esperava que o mitril fantasma se parecesse assim. Zoa pôde afirmar que na frente dela estava uma reserva rica de minério de alta qualidade. Havia peças de minérios branco prateado amontoados juntos.
Nesses minérios havia formas diferentes de rostos feios. Todos pareciam incomparavelmente assustadores. A forte e tenebrosa energia sombria combinava com os rostos feios do minério. Isso faria as pessoas comuns fugirem de pavor. Zhao Ai apenas sorriu. Ele não estava com medo dessas coisas. Ele moveu sua mão e imediatamente liberou uma grande quantidade de mortos-vivos para minerar esses minérios de Mithril Fantasma. Quando o minério de Mithril Fantasma entrou no espaço, uma notificação foi ouvida: minério de Mithril especial com energia sombria detectado. Então não houve nenhum outro som. Zhao Ai esperava que o espaço dissesse mais. Mas foi só isso. Ele não se importou e apenas fez os mortos-vivos continuarem minerando os minérios e os enviou ao espaço. O que queria ver agora era a essência de Mithril Fantasma. Os mortos-vivos estavam conectados ao espaço por cair. Contanto que minerassem o minério de Mithril Fantasma, o mesmo imediatamente seria enviado ao espaço. Não havia necessidade de Zhao Ai abrir uma fenda. Com esse arranjo, os mortos-vivos se moveram muito rápido. Zhao Ai não estava com pressa e apenas avançou pouco a pouco. Como já tinha encontrado esse lugar, mesmo que o navio chegasse na academia, ainda podia retornar ao quarto. Neste momento, ele queria que as meninas procurassem pela essência de Mithril Fantasma. Embora a essência de Mithril Fantasma fosse um pouco fraca para Zhao Ai, ainda era um tesouro nos olhos das outras pessoas. Além disso, Zhao Ai teve uma ideia. No passado, quando colocou essências de minério no espaço, isso possibilitou a sua produção. Ele queria ver se a essência de Mithril Fantasma possibilitaria a criação de minério Mithril Fantasma no espaço. Viver em outro mundo. Capítulo 1101. Zhao Ai não foi atraído pelos minérios de Mithril Fantasma. Ele queria a essência de Mithril Fantasma. Se ele puder colocar suas mãos na essência de Mithril Fantasma, o espaço pode ser capaz de criar quantidades infinitas de minério. Pode até fornecer experiência, permitindo o aumento de nível do espaço. Para Zhao Ai, não havia nada mais importante que subir o nível do espaço. Afinal, se o espaço aumentasse de nível, sua força também aumentaria. E nada mais era importante que aumentar sua força. Embora Zhao Ai desejasse aumentar rápido o nível do espaço, ele não estava muito ansioso. Isso porque ficar ansioso era inútil. Se preocupar apenas o faria cometer erros. E no mundo do cultivo, erros estavam relacionados intimamente com a morte. Zhao Ai deixou sua força espiritual livre enquanto estava sentado na lótus de sangue. Naquele momento, a lótus de sangue tinha reduzido seu tamanho para o punho de uma pessoa. Atualmente estava em uma rachadura no veio de minério. Atrás dele, os minérios de Mithril estavam desaparecendo em um ritmo constante. Com os mortos-vivos coordenando com o espaço, receber os minérios era muito simples. À medida que Zhao Ai prosseguia, de repente sentiu um traço de ondas espirituais na frente dele. Esse movimento espiritual estava muito bem oculto, mas Zhao Ai ainda foi capaz de sentir. Zhao Ai imediatamente parou no local. Não havia possibilidade de ter alguma criatura neste local. Sentir o movimento espiritual só significava uma coisa: a essência de Mithril Fantasma. Zhao Ai empurrou com cuidado sua força espiritual em direção às ondas. Ele controlou sua força espiritual para ser o mais discreta possível. Isso porque ele estava com medo de fazer o outro lado descobrir ele. Logo, a força espiritual de Zhao Ai chegou no seu destino. Mas quando viu o que estava emitindo as ondas espirituais, Zhao Ai não pôde deixar de encarar. Isso não era o que esperava. Na sua mente, ele esperava uma rocha ou um humanoide, ou um Mithril Fantasma em forma animal. No final, acabou sendo um ovo. Zhao Ai escaneou o ovo. Não era um ovo grande. Tinha quase meio metro de altura e um diâmetro de 30 centímetros. Seu corpo também estava brilhando em prata. Não havia minério nem terra cercando esse ovo. O ovo flutuou no vazio, parecia tanto estranho quanto o pacífico. Zhao Ai parou por um momento antes de guiar a lótus de sangue em direção ao ovo. Assim que chegou no ovo, Zhao Ai parou porque o ovo não só estava emitindo ondas espirituais, também estava tremendo. Era como se estivesse com medo. Zhao Ai fez a lótus de sangue se aproximar do lado do ovo. Ele esticou a mão e tocou-o gentilmente. Depois de tocar o ovo, Zhao Ai ficou mais uma vez chocado. Isso porque a tremedeira do ovo reduziu. Ele também podia sentir um sopro de vida dentro. Zhao Ai contemplou. Ele não pôde deixar de estender sua força espiritual na direção do ovo.
Ele queria sentir o interior do ovo. Assim que a força espiritual chegou no ovo, o mesmo de repente sugou sua força espiritual. Zhao ficou surpreso. Ele queria retirar sua força espiritual, mas descobriu que não era capaz. O ovo parecia produzir um enorme vórtice, sugando a força espiritual de Zhao para o ovo. Zhao de repente descobriu que não conseguia mais controlar sua força espiritual. Quando tentou afastar sua força espiritual, sentiu que parecia haver uma conexão ligando sua força espiritual ao ovo. Essa conexão deu um fluxo constante de força espiritual para o ovo. E era impossível para Zhao romper essa conexão. Zhao ficou mais surpreso ao descobrir que não foi capaz de entrar no espaço. Se não pode entrar no espaço, então sua maior vantagem se foi. Ele só pôde aguardar pela morte. Foi neste momento que descobriu que o espaço não podia garantir sua segurança o tempo todo. Se as outras pessoas pudessem lidar com ele usando o mesmo método, então só podia aguardar a morte. Assim que pensou que o ovo sugaria até ficar seco, um fluxo de força espiritual de repente espalhou para fora do ovo. Essa força espiritual foi enviada para a cabeça de Zhao, fazendo compreender por que a força espiritual acabou de ser consumida. Zhao contemplou quando sentiu a força espiritual que o ovo enviou. Ao mesmo tempo, havia alguma informação sendo enviada junto. Zhao fechou os olhos para compreender essa informação. Para sua surpresa, ele não descobriu nada. O ovo apenas enviou informação sobre sua solidão, seus medos e coisas assim. Era como uma criança sendo trancada em um quarto escuro sozinho. Zhao ofegou. Ele não sabia o que estava acontecendo. Neste momento, de repente sentiu o ovo enviando uma expressão de alegria. Então o ovo brilhou com raios de luz quando sua casca derreteu na mão de Zhao. Logo, o ovo se transformou em uma versão humana de metal líquido. Zhao descobriu que essa figura de metal líquido não tinha nenhuma intenção maligna para com ele. Embora estivesse em sua mão, não impediu seu movimento nem um pouco. Além disso, podia sentir um sentimento caloroso da figura. Então a figura líquida de repente fluiu para os braços de Zhao antes de se reunir em seus ombros. Depois disso, o líquido derretido virou uma criança. Zhao observou com curiosidade o pequenino. Era menor que Kair. Seu corpo superior tinha uma pequena faixa na barriga enquanto o corpo inferior tinha shorts de bebê. Parecia bastante adorável. Zhao encarou atordoado a criança. Embora fosse muito adorável, seu corpo inteiro era prata brilhante. Parecia com um robô bebê. Neste momento, a criança enviou outra onda de força espiritual. A força espiritual passou seus sentimentos para com Zhao, afirmando que ia depender dele. Zhao não pôde deixar de soltar um sorriso impotente. Ele realmente não conseguiu entender o que estava acontecendo. Mas no final, mudou de ideia e viu que a criança tinha acabado de nascer e que já tinha o classificado como sua família. Zhao não sabia se devia rir ou chorar. Mas no final, esfregou a barriga da criança. Em troca, a criança esfregou seu rostinho na bochecha de Zhao. Embora a criança parecesse com um ser metálico, sua pele na verdade era muito macia. Zhao sorriu levemente antes de levar a criança para o espaço. Assim que os dois entraram, uma notificação foi ouvida. Descoberto o homem metálico. Homem metálico aceita o anfitrião. Extraindo a habilidade do homem metálico para melhorar a genética do anfitrião. O anfitrião agora tem a habilidade de virar metal líquido. Como o homem metálico é a essência de Mithril Fantasma, o espaço agora pode produzir veios de Mithril Fantasma. Habilidade de analisar e armazenar detectada no homem metálico. Scanner universal do espaço subiu de nível. Esperando que o anfitrião continue trabalhando duro. Assim que a notificação foi ouvida, o scanner do espaço foi melhorado. Ele agora era muito maior, com 10 andares. Depois de ver esse desenvolvimento, Zhao não pôde deixar de rir. Acender no campo máquina mostrou quão importante o scanner universal era. Neste momento, já tinha várias centenas de milhares de formações mágicas combinadas juntas. Tudo isso se deve à habilidade do scanner. Agora que o scanner foi atualizado, as coisas apenas ficariam melhores. Porém, com esse pensamento, as sobrancelhas de Zhao vincaram. Embora esse aspecto da sua força a tenha melhorado, seu status geral não aumentou tanto. Isso podia ajudá-lo a ficar mais forte, de fato, mas Zhao ainda não achou uma maneira de aumentar seu espírito e nem avançar na arte Yang das infinitas transformações estelares.
Neste momento, sua arte Yang das infinitas transformações estelares tinha atingido o auge da primeira camada. Ele ainda não havia entrado na segunda camada. Ele podia avançar para a segunda camada a qualquer momento, mas parecia não conseguir. Respirando fundo, se acalmou. Ele sabia que mesmo que o scanner tivesse subido de nível e agora podia analisar mais formações em camadas, ainda era inútil para ele. Isso porque não tinha força espiritual o bastante para apoiar. Com sua força atual, formações de 100 camadas eram seu limite. Seja como for, colocar suas mãos na essência de Mithril Fantasma e possibilitando a produção de veios de minério de Mithril Fantasma no espaço já era uma boa colheita. Ele não era ganancioso para esperar por mais. Zhao Ai não foi ver o scanner, não havia necessidade. Ele não teve muito envolvimento com a máquina. Era Kair, Laura e as outras meninas que usavam com frequência. Após retornar a casa, Zhao Ai precisou impedir sua mandíbula de cair. Laura e as outras meninas estavam na frente de seus computadores comandando os mortos-vivos para mover o Mithril Fantasma ao espaço. Parecia bem como estava, mas olhando para o computador, parecia que elas estavam competindo em um jogo. Enquanto Zhao Ai estava chocado, Kair de repente voou. Olhando para a criança, Kair sorriu e disse: "Jovem mestre, essa é a criança que a notificação mencionou?" Zhao Ai assentiu. Ele virou sua cabeça para a criança e disse: "Pequeno, essa será sua nova companhia a partir de agora. Ela é sua irmã mais velha Kair. Trate-a bem e também trate minhas esposas como sua família. Como você é prateado, vou começar a chamar você de Pratinha a partir de agora. Vai e brinque com a Kair." Pratinho olhou como se não conseguisse entender as palavras de Zhao Ai. No entanto, entendeu o que Zhao Ai queria dizer. Portanto, riu antes de um par de asas prateadas aparecer em suas costas. As asas vibraram quando Pratinha voou de forma torta na direção de Kair. Olhando para a aparência do Pratinha, Kair sorriu antes de levar a criança para brincar. Enquanto isso, Zhao Ai foi até as meninas e olhou para o jogo que estavam jogando. Cada uma estava comandando 10 mortos-vivos e competiram quem podia minerar mais minério de Mithril Fantasma. Zhao Ai já descobriu isso desde que levou Pratinha com ele. A energia sombria no túnel tinha diminuído. Parece que toda aquela energia sombria foi fornecida pelo Pratinha. Portanto, não deveria haver mais nenhum perigo nos futuros exames. Liquefazer seu corpo em metal era a nova habilidade de Zhao Ai. Para entender mais dela, tentou usá-la. Ele imediatamente sentiu seu corpo ficando prata ao nível celular. Além disso, conseguia sentir seus ossos e órgãos internos se dissolvendo. Ele agora estava pronto para se transformar. Então Zhao Ai pensou em transformar sua mão em uma espada. E logo, uma espada prata brilhante foi colocada no lugar de sua mão. Zhao Ai de repente pensou que agora era como o Exterminador, sendo capaz de se transformar em metal líquido com facilidade. Neste ponto, sua aparência pessoal tinha pouco significado. Zhao Ai sorriu amargamente. Ele começou a pensar que estava se tornando cada vez menos humano. Porém, não precisava necessariamente se tornar um ser metálico. Para Zhao Ai, essa habilidade era apenas uma das várias que já tinha. Era como uma espada. Ele não precisava usar o tempo todo. Depois de soltar um longo suspiro, Zhao Ai começou a cultivar. Ele já tinha decidido sua programação daqui para frente. Além de dormir, ele condensaria formações mágicas sem parar por 2 horas. Logo depois disso, se familiarizaria com as combinações de formações. Dessa maneira saberia qual era mais apropriada para usar em batalhas futuras. Como dessa vez, por exemplo. Além da formação que usou para derrotar as bestas, as outras formações de 5 camadas que usou foram as mais apropriadas para usar naquela hora. Se os magos da Academia não soubessem que formação usar, então eles não teriam morrido. Uma coisa era ter poder. Outra coisa era ter controle completo desse poder, tornando-o seu. Por causa disso, Zhao Ai se certificou de se familiarizar com as formações todos os dias. Além de condensar formações e se familiarizar com combinações de formações, Zhao Ai também gastou tempo praticando Ki de espada. Ele era tanto um mago quanto um guerreiro. Não usar Ki de espada seria um desperdício de talento. Zhao Ai viu como Khan e os outros utilizaram seu Ki de espada para destruir até mesmo as defesas mais fortes. Contanto que ganhasse um entendimento no Ki de espada, então Zhao Ai teria mais cartas para exibir no futuro.
Além das formações mágicas e do ki de espada, Zhao Ai também estava aprimorando seu uso da força espiritual. No campo máquina, a força espiritual também era muito importante. E por último, Zhao Ai também praticou sua arte Yang das infinitas transformações estelares. No passado, Zhao Ai não praticou de propósito essa técnica. Mas agora que estava cultivando ativamente, sua força fundamental certamente aumentaria. Enquanto Zhao Ai estava aprendendo combinações de formações, a voz de Kair foi ouvida de repente. Jovem mestre, retorne para o navio rápido. Margaret está procurando por você. Viver em outro mundo. Capítulo 1102. Zhao Ai parou por um momento antes de sair rápido do espaço e reaparecer dentro do quarto. E assim que chegou, Zhao Ai imediatamente ouviu batidas vindas da porta. Zhao Ai rapidamente foi abrir a porta. Margaret estava do outro lado. Sua expressão facial estava um pouco ansiosa. Ela olhou para Zhao Ai e disse: Zhao Ai, venha comigo para a sala de comando rápido. Há piratas espaciais, podemos ter que recuar. Então se virou e caminhou na direção da sala de comando. Zhao Ai seguiu atrás apressadamente. Logo, chegaram na sala de comando do navio. A atmosfera dentro da sala era completamente diferente de antes. Da última vez que Zhao Ai esteve aqui, todos estavam muito relaxados, alguns até estavam bebendo chá. Até mesmo aqueles que controlavam o navio não pareciam ocupados. Mas agora, o local estava extremamente ativo. Aqueles controlando o navio estavam muito ocupados digitando no teclado enquanto gritaram informações. O salão todo estava barulhento. Margaret não fez nenhum barulho e apenas levou Zhao Ai na direção do comandante do navio. O comandante estava na frente da sua mesa, olhando para a tela. Sua expressão era muito séria. Ele também emitia comandos de tempos em tempos. Zhao Ai olhou para a tela na mesa. Pelo que Margaret disse, Zhao Ai esperava que os piratas espaciais estivessem dirigindo seus próprios navios espaciais, assim como aqueles escritos nas ficções da Terra. Porém, parece que esse não era o caso. Eles eram apenas pessoas que estavam voando no espaço. Vendo isso, Zhao Ai não pôde deixar de encarar. Ele não esperava que pessoas fossem capazes de voar no espaço. Além disso, essas pessoas estavam usando roupas de mago e guerreiro. Isso estava completamente além da imaginação dele. Zhao Ai se virou para Margaret e disse: Instrutora, esses são os piratas. E são aqueles magos. Margaret não se virou para ele, mas ainda assentiu e disse: Sim, aqueles são os piratas. Alguns deles também são ascendentes dos reinos inferiores. Sua força deve estar no terceiro nível ou acima, já que esse é o nível que você precisa para voar no espaço. Eles roubam pessoas para viver. Com sua força, os magos e guerreiros são poderosos o bastante para danificar navios comuns. O navio da academia também é um navio comum, mas com um pouquinho mais de defesa. Porém, ainda seria difícil nos livrarmos deles. Zhao Ai não pode deixar de encarar. Ele agora estava no quarto nível. Se o terceiro nível permitia a pessoa voar no espaço, então isso significava que ele podia voar no espaço também. Margaret não prestou atenção nas expressões dele. Ela ainda estava olhando para os piratas espaciais. Então acrescentou: Normalmente, piratas espaciais não atacam navios da academia. Isso porque sabem que os navios da academia não têm nada de valor. Mesmo que peguem um navio da academia, ainda seria inútil para eles, já que é apenas um navio comum. Ninguém compraria deles. Zhao Ai franziu as sobrancelhas. Pela informação que checou online, o status das academias dos ascendentes era muito alto. Além disso, os navios da academia eram protegidos pelos três grandes poderes do campo máquina. Qualquer um que ousasse atacar os navios da academia seriam perseguidos em conjunto por esses poderes. Margaret então disse: A maneira que eles apareceram é estranha. Acabamos de deixar o planeta Tiro e agora eles estão aqui. Parece que estavam aguardando a gente. Após ouvir Margaret, a imagem de Jin Shangji apareceu de repente dentro da mente de Zhao Ai. Então ele imediatamente disse: Instrutora, isso é coisa do Jin Shangji? Como ninguém da academia Adam voltou, ele não permitirá nosso retorno em segurança. Margaret contemplou, mas balançou a cabeça e disse: Isso é impossível. Jin Shangji conhece meu status. Ele não ousaria fazer algo assim. Zhao Ai não pôde deixar de pausar, então seus olhos brilharam. Das palavras que Margaret, ele entendeu que o status dela não era simples.
Mas Zhao Ai não insistiu nisso por muito tempo. Instrutora, consigo pensar em 4 motivos possíveis. Primeiro, eles são apenas piratas que encontramos por coincidência. Mas isso não é muito provável. É senso comum para piratas deixarem os navios da academia sozinhos a menos que alguém esteja por trás. O segundo motivo é que eles são pessoas que são hostis à família Adão. Eles querem nos atacar para enquadrar a família Adão. Se tiverem sucesso, então a família Adão e a família Ashley lutariam e eles lucrariam. A terceira possibilidade é que essas pessoas são da família Adão. Eles podem nos atacar porque podiam apenas falar que estão sendo enquadrados pelas outras pessoas. As pessoas pensariam que eles não atacariam descaradamente desse jeito e se colocariam em encrenca. Neste caso, as pessoas podem até acreditar neles. A quarta possibilidade é que essas pessoas são outros inimigos da família Ashley. Eles nos atacaram aqui para que culpássemos a família Adão, causando uma guerra no processo. Não foi só Margaret que ouviu as palavras de Zhao Ai, o capitão estava ouvindo também. Quando ouviram isso, não puderam deixar de pensar que esse ataque pirata não era tão simples quanto parecia. Margaret se virou para Zhao Ai e disse, então a quem você acha que essas pessoas pertencem? Zhao Ai respondeu, primeiro de tudo, essas pessoas não podem ser piratas. O planeta Tiro sendo uma área de exame não é um segredo. Estarmos aqui não é estranho também. Portanto, os piratas não estariam espreitando esse local. Em segundo lugar, não poderiam ser da Academia Adão. Mesmo que os estudantes da Academia Adão tenham sido eliminados no exame, não causou muita perda a eles. Eles não arriscariam se ferirem só por esse evento, simplesmente não vale a pena. Terceiro, também é provável que não sejam inimigos da Academia Adão. Embora nos matarem instigue uma luta entre a família Ashley e a Academia Adão, as duas famílias não são estúpidas o bastante para não entender as implicações desta luta. Ambos certamente fariam investigações sobre a questão. Se o culpado for encontrado, eles definitivamente receberiam uma retaliação violenta. Portanto, embora pareça que seja um bom movimento nos atacar, é de fato uma ação estúpida. Então no final, acho que a única possibilidade é que essas pessoas sejam inimigos da família Ashley. Com rancor o bastante, as pessoas não deixariam de lado uma oportunidade de atacar um membro da família. Zhao Ai fez uma análise cuidadosa desta questão. Por causa disso, Margaret não conseguiu achar nenhum ponto para refutar. No final, ela e o comandante assentiram. Depois de assentir, Margaret perguntou, o que você sugere que devemos fazer? Zhao Ai olhou para os magos e guerreiros na tela e disse, acho que deveríamos retornar ao planeta Tiro. Acabamos de sair do planeta, então não levará muito tempo para retornarmos. Estar no planeta Tiro seria o movimento mais seguro que poderíamos fazer. Após chegar no planeta, podemos enviar uma mensagem para a família e pedir apoio. Após ouvir Zhao Ai, Margaret assentiu e então se virou para Kirk e disse, Kirk, o que você acha? Kirk pensou sobre isso por um momento e disse, é razoável. Não estamos longe do planeta Tiro. Contanto que demos a volta, devemos ser capazes de chegar se usarmos nossos escudos. Mesmo que levemos dano antes de chegar no planeta, não seria muito pesado. Pelo menos, podemos garantir a segurança de todos. Margaret assentiu. Então vamos voltar ao planeta Tiro em velocidade máxima. Kirk obedeceu e então deu a ordem. Como o navio não era super grande, não foi difícil virar e partir. Os atacantes não esperavam a virada repentina do navio. Eles ficaram tão surpresos que não foram capazes de responder a tempo. Assim que estavam prestes a começar o ataque, o navio já estava bem distante. Embora essas pessoas pudessem voar no espaço, não eram tão rápidos quanto os navios espaciais. O motivo pelo qual puderam emboscar o navio foi porque o mesmo já estava seguindo seu caminho. Era o mesmo conceito que ladrões de trem. Era impossível para eles alcançarem o trem, mas era possível esperar o trem vir até eles. Porém, agora que o navio deu meia volta de repente, essas pessoas foram deixadas para trás. Também, o escudo defensivo do navio não era apenas para decoração. Era um escudo que tinha evoluído com a teoria mágica, permitindo bloquear ataques de 5º nível. Por causa disso, após os ataques dos magos e guerreiros atingirem, ainda não foram capazes de causar um dano substancial. O navio agora estava usando quase toda a sua energia em propulsão, mas não significa que eles relaxaram no uso de seu escudo. Bloquear os ataques desses piratas não seria um problema.
Margaret e Zawai não esperavam que assim que o navio desse a volta, Kirk disse de repente, aumente a energia usada em 100%. Coloque 80% no propulsor enquanto 20% vai para os escudos. Neste momento, o navio começou a tremer. Então um membro da equipe reportou, comandante, cabines 5, 7 e 11 foram danificadas. A pressão da cabine está começando a mudar. Junto com esse relatório, o navio começou a desacelerar. Kirk rapidamente comandou, feche as portas de emergência fora das cabines 5, 7 e 11. Não precisamos delas mesmo. Faça um curso direto em direção ao planeta Tiro. E com o comando de Kirk, a velocidade do navio aumentou mais uma vez, deixando os magos e guerreiro para trás. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.